Ai, boa noite a todos. São, neste preciso momento, 20 horas e 41 minutos em Londres. E eu decidi fazer esse vídeo depois de ter assistido um vídeo em direto feito pelo jornalista santomense Abdullahi Quaresma, a qual ele abordou temas socioeconómico-cultural do país. Parabéns, Abdullahi. Pessoas como você é que nós queremos na sociedade, pessoas que trazem à sociedade luz ou que trazem mais luz à sociedade, de forma que as pessoas possam aprender a lidar com, com esses com esses conceitos que provavelmente fazem muita diferença na vida de quem tem esses conhecimentos. Hoje eu quero fazer mais um vídeo, estou fazendo mais um vídeo, mas desta vez eu quero falar sobre política, a origem da política e, e a democracia. O que é política e o que é a democracia. Então, eu vou tentar explicar a diferença entre a política e a democracia, uma vez que são duas coisas completamente diferentes, mas que acredito eu, que muitas pessoas mesclam aquilo, que as pessoas muitas vezes misturam essas palavras, colocando-as no mesmo saco. Então, eu não vou falar politicamente falando, porque eu não sou político, eu vou falar baseado nas minhas pesquisas, uh, porque, claro, eu não sou político, mas sou alguém que gosta de pesquisar, gosta de investigar e enriquecer os meus conhecimentos. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse vídeo para a, fazer apelo a todos, sem exceção, que sabem, que têm conhecimentos, seja lá de que nível seja o teu conhecimento, faça, compartilha conosco, publique o que você sabe, mostre o que você sabe, não esconda o saber, seja lá medicinal, seja político, seja histórico, seja de que forma for o teu saber, compartilha. Porque só assim estaremos dando o nosso contributo para o desenvolvimento da nossa sociedade. Certo? Faço apelo também àquelas pessoas que têm conhecimentos de medicina tradicional que compartilhem seus conhecimentos. Falem, façam vídeos, mostrem que estamos juntos, que somos uma só pessoa, que somos um só povo, uma só nação. Ok. Partindo para o vídeo ou para o tema a qual eu decidi, decidi falar, decidi trazer, que é a política, a origem da política e a democracia, a diferença entre a política e a democracia, eu vou passar a ler aqui uma pequena definição, uma breve história de como surgiu a política. A palavra política, ela tem origem no termo grego politiké. Se é assim, eu não sei ler o grego, mas parece-me que seja isso. Significa que é a união de outras duas palavras gregas, polis e tikos. O polis significa cidade e tikos, que significa o bem comum dos cidadãos. Então, a política, ela é junção, ela é formada pela junção de duas palavras. Polis significa cidade e tikos,
que significa o bem comum dos cidadãos. Então, a política, ela seria, neste caso, a proteção ou a cidade de bem comum dos cidadãos. A origem da política aconteceu na Grécia Antiga, depois da formação das cidades gregas, que eram chamadas de cidade-estado. Foi a partir da necessidade de criar um sistema de organização do funcionamento das cidades-estados que surgiu a forma de governo parecida com o que se conhece hoje como política. Então, a política ela surgiu com o intuito de organizar a cidade. Ela não surgiu com o intuito de mandar na sociedade, mas sim organizar a sociedade. Então, a necessidade de organizar o funcionamento das cidades-estados aconteceu depois que surgiram classes sociais populares que também desejavam participar das decisões relativas à cidade. Foi a partir desse momento que, em Atenas, a cidade de Grécia, surgiu a forma de governo que foi chamada da democracia ateniense. Esse é o primeiro registro histórico da política e da democracia. Foi um político grego chamado Clístenes que iniciou a organização da democracia ateniense. Na democracia grega, era permitido que os cidadãos, homens, depois de completarem 18 anos, participassem das assembleias de decisões nas cidades-estado. Então, depois de completar 18 anos de idade, homens, naquela altura, na formação da política, era apenas pelos homens. E depois de 18 anos de idade, poderiam participar nas assembleias para definir ou para discutir os bens da sociedade, para discutir como organizar e como tomar decisões nos bens da sociedade, não decisão contra a sociedade. Foi um político grego, Clístenes, que iniciou a organização da democracia ateniense. Foi nesse modelo político da Grécia que surgiram alguns conceitos que ainda hoje fazem parte da política. Por exemplo, a igualdade de todas as pessoas diante da lei. A política, ela tem como função de manter a igualdade de todas as pessoas perante a lei. A política, ela tem que fazer prevalecer as leis. Se, um exemplo básico, eu sou filho de presidente, se eu cometi algum ato ilícito, eu tenho que ser punido. Eu tenho que pagar pelas consequências dos meus atos. Não é pelo fato de eu ser filho de presidente que eu vou sair impune. Isso não é política, isso é politiquice. Isso é abuso de poder. Isso não existe na política. Se bem que, feliz ou infelizmente, deparamos com isso nas nossas sociedades. No mundo inteiro, a política é feita assim. Mas essa não é a definição da política. A política é tratar o povo como igual. O direito a voto. Todo o cidadão tem direito ao voto. O povo, todo o cidadão, depois dos 18 anos, claro, que pode muito bem
pode muito bem exercer os direitos de voto. Direito de participação nas assembleias e nas decisões. Reformas sociais que beneficiassem os cidadãos. A política é para isso. A política é um órgão soberano com poderes para definir em prol dos cidadãos, em prol do povo. Essa é a função da política. A política, ao meu ver, agora falando como cidadão, como homem comum, ela é usada de forma bastante além da sua própria definição. Nós deparamos as pessoas por serem deputados, por serem ministros, por serem esse ou aquele, ganham imunidade parlamentar, o que lhe tira a obrigação de exercer o poder, de exercer os seus atos como povo, como cidadão. Porque a lei ou a política dá a certo cidadão o poder de fazer coisas não lícitas. E deparamos com essas situações no nosso dia a dia e nada podemos fazer. Como povo, nada podemos fazer. O que é bastante triste, mas são verdades. A política, ela, segundo os pensamentos de Aristóteles, o grande sábio da política, o homem que redescobriu a política, ele diz que o homem é um animal político, porque tem a capacidade de aprender, pensar, falar e de se relacionar e conviver em sociedade. Então, o homem político, ele tem que viver também com a sociedade. Ele tem que estar a par da sociedade. Ele tem que compartilhar com a sociedade. O homem político. O Estado é o mais importante do que as pessoas, no sentido de que sociedade deve ser mais importante do que as partes que o formam. Então, o Aristóteles, para mim, ele quer dizer que a sociedade ela é a mais importante do que as partes que formam a sociedade. Então, nós todos temos que dar o contributo, temos que dar valor à nossa sociedade. Temos que contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade sã, uma sociedade culta e uma sociedade capaz de colaborar com as iniciativas do governo, as iniciativas que beneficiem realmente a sociedade. Ele diz também que o bem de todos deve ser mais importante que o bem de cada pessoa. Então, uma pessoa, quando está na política, exercendo o poder político, uma pessoa pode estar na política pertencendo apenas a um partido político, mas não estando a exercer o poder político. Então, uma pessoa, quando está na política e exercendo o poder político, ela tem que fazer que o bem de todos seja mais importante que o bem pessoal.
O político tem o político exercendo o poder político, eu friso bem, o político exercendo o poder político, ele tem que priorizar o bem da sociedade, o bem comum das pessoas e não o bem próprio. Um exemplo prático, um pai. Um pai, ele é o poder supremo de uma casa. Ele tem a esposa, que vem em segundo passo. Tem os filhos, que vem em terceiro passo. Os netos e por aí fora. Então, o pai, exercendo o poder político, ele tem que fazer com que a sua família não sofra as consequências dos seus atos. Ele tem que fazer com que as pessoas que dependem dele estejam bem, que as pessoas que dependam dele estejam passando por melhores momentos possíveis. É claro que ele não vai poder fazer tudo, não vai poder agradar a todos, mas ele tem que fazer algo de consciência plena para que todos possam usufruir do bem comum. O bem do governo é o bem comum dos cidadãos. Então, ele tem que ser dividido equitativamente de forma que todos possam usufruir do bem político. Aqui diz por que a política é importante. Uma das funções principais da política é chegar a acordos que garantam benefício para todos os cidadãos. Percebam bem, uma das funções principais da política é chegar a acordos que garantam benefícios para todos os cidadãos. Então, a política, a função da política é garantir o bem dos cidadãos, garantir a ordem, garantir a escola, garantir o hospital, garantir turismo, garantir tudo que a sociedade possa ter, possa ser em benefício da sociedade e não em benefícios próprios. Isso não é política, é politiquice. Dessa forma, a política também existe para que os interesses da população sejam levados até os governantes, que são responsáveis por tomar as decisões que vão influenciar na vida das pessoas e na organização da sociedade. Então, as decisões políticas, elas impactam, elas influenciam na vida da sociedade. Por isso, elas têm que ser bem pensadas, bem organizadas, bem estruturadas, de forma a não prejudicar ou a não passar imagens distorcidas para a sociedade. A política, ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente, ela tem que ser óbvia. A política não pode deixar dúvidas à sociedade. A política não pode deixar margens de desconfianças. A prática política pelos governantes pode acontecer de várias formas. Passo a citar algumas delas. Quando um governante toma uma decisão sobre como está aplicado o dinheiro dos impostos pagos pela população. Quando são decididas quais políticas públicas serão criadas. Quando são criadas e votadas novas leis. Então, o político tem esses direitos. O governante, a pessoa que está a exercer o poder político, tem esse direito
de saber como é que os impostos estão sendo aplicados à população, quais são os impactos que essas aplicações poderão causar na população, se serão benéficas ou não à população, quais são os privilégios da população. Tudo isso tem que ser estudado antes de ser aplicado à população. Esse é o poder, esse é o dever da política. Esse é o papel da política na sociedade. O político tem como também decidir as políticas públicas serem criadas. Digamos, políticas públicas são coisas, leis, por exemplo, que vêm afetar a sociedade. Por exemplo, quando surgiu nos anos 90 e qualquer coisa, que tinha que se pintar todos os carros em São Tomé, todos os táxis em São Tomé de amarelo. 90 ou 2000, não sei, não me lembro bem quando, mas aquilo é uma lei aplicada ao público. Então, todos que quisessem ter táxi ou quisessem fazer táxis tinham que ter os seus carros pintados de cor amarela. A política, o governo toma a decisão também quando são criadas e votadas novas leis. Quando existem novas leis, o governo tem que tomar decisão. Se aceita ou se não aceita. Se aceita, por que aceita? Se não aceita, por que não aceita? Então, e essas coisas, essas leis, essas medidas, elas devem ser esclarecidas, elas têm que ser transparentes, elas têm que estar ao nível do entendimento do cidadão. Quando, em determinadas situações, têm que usar a linguagem do povo para passarem mensagens como devem ser feitas, como são. Essa é a função da política, essa é a definição da política, certo? Agora, vamos falar um pouco sobre a democracia. Já que eu referi ao princípio que o meu vídeo teria duas partes, uma parte que é a política, a outra parte que é a democracia. Eu referi, a política foi definida como órgãos ou grupos de pessoas que têm como objetivo cuidar, proteger os demais. São cabeças, são como pais de uma casa, professores na sala de aula, enfim, pessoas que têm que sim tomar, cuidar dos cidadãos. Essa é a definição da política. Democracia. A democracia em São Tomé surgiu em 91. Em 91, com a origem ou com a aplicação da democracia em São Tomé e Príncipe, começamos a definição que o povo recebeu da política naquela altura é a mesma que o povo tem até agora, e acredito eu que as pessoas não estão interessadas em explicar à sociedade ou elucidar a sociedade nos termos do significado da democracia. Quais são os direitos do povo num regime democrático. O povo, 90%, acredito eu, da nossa população não sabe o que de facto é a democracia. A democracia também é um regime político.
Só que é um regime político exercido pelo povo. Democracia é um poder político exercido pelo povo. Na democracia, quem manda é o povo. E um exemplo prático é um professor na sala de aulas. Se todos os alunos estão felizes com o que ele está a fazer, existe paz na sala de aula. Todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo assimilando a matéria, todo mundo dando o seu melhor para que continue, para que a paz continue naquele seio. Mas, se o professor, se os alunos não estiverem satisfeitos com o que o professor está a fazer, os alunos podem, sim senhora, pela lei e pelo dever cívico, os alunos podem, sim senhor, se reunirem e buscar as leis evitando a entrada ou vetando a entrada do professor ou do determinado professor para a sala de aulas. Essa é a democracia. A democracia, ela dá o poder à maioria. A democracia dá poder à maioria. O político, exercendo o poder político, ele não pode exercer a democracia. Porque a democracia é exercida pelo povo. Mais uma vez, a democracia é exercida pelo povo. Mas, esclarecendo bem as coisas, a democracia, uma vez sendo exercida pelo povo, não é que o povo decide por si, de uma hora para outra, pega machine, pega pistola, pega cacete, vamos para a rua, matar, fazer isso, aquilo. Não. É tudo feito de forma organizada. É tudo feito baseado nas leis. Por isso que as leis de um país, elas devem ser claras para o cidadão. O cidadão tem obrigação de conhecer as leis que regem aquele país. Se as leis de um país forem ocultas para o cidadão é um cidadão sem pé, sem cabeça. Porque ele não consegue fazer nada. Ele não tem conhecimentos de nada. Ele não pode fazer absolutamente nada. Então, a palavra democracia tem a origem no grego demokratia, o que é composta por demos, que significa povo. Demos significa povo e kratos, que significa poder. Então, democracia é uma palavra composta. Ela é dividida em duas palavras. A demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Então, democracia é o poder do povo. Neste sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes pelo meio de voto. É um regime de governo que pode existir um sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema parlamentarista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro que toma as principais decisões políticas. Ora, vejamos. O presidente é eleito, desculpa. O presidente é eleito pelo povo, perdão. Por isso,
Por isso, em 91, na nossa política, houve o tal dito: o povo põe, o povo tira. O povo põe, o povo tira. Essa é a democracia. É o direito do povo de aceitar, mas também, se o povo não está feliz, é o direito do povo de reivindicar. É o direito do povo de lutar pelos seus direitos. A democracia é o direito do povo de lutar pelos seus direitos. A democracia é um regime de governo que pode existir também no sistema republicano ou no sistema monárquico, onde há a indicação do primeiro-ministro que realmente governa. A democracia tem princípios que protegem a liberdade humana e baseia-se no governo da maioria, associado aos direitos individuais e das minorias. Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal e as oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. Os cidadãos têm os direitos expressos e os deveres de participar no sistema político que vai proteger seus direitos e sua liberdade. Ora, vejamos. Se uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, temos que entender quais são os direitos fundamentais do homem. A primeira de todas, ou o primeiro de todos os direitos que um homem tem, é a liberdade à expressão. É a liberdade natural de falar. É a liberdade que ele tem de exprimir os seus sentimentos. É a liberdade que ele tem de dizer aquilo que pensa, desde que seja de forma ética e moral. Desde que seja de forma educada. Ele tem o direito de se exprimir. Ele tem o direito de falar. E hoje, com as redes sociais, o cidadão tem o direito de exprimir os seus sentimentos, independentemente da posição política, posição social ou do partido político a que ele segue. Ele tem o direito de se exprimir. Esse é o direito democrático do cidadão. O conceito da democracia foi evoluindo com o passar do tempo e a partir de 1688, em Inglaterra, a democracia era baseada na liberdade de discussão dentro do parlamento, de acordo com alguns filósofos e pensadores do século XVIII. A democracia era direito do povo de escolher e controlar o governo de uma nação. Então, no século XVIII, se a minha interpretação não está errada, de acordo com os filósofos e pensadores do século XVIII, se a minha interpretação não está errada, a democracia era o direito do povo de escolher e controlar o governo de uma nação. Então, o povo tinha o direito de escolher e não só controlar aquele governo.
O governo escolhe e o governo controla. O governo escolhe o governo, o povo escolhe o povo escolhe o governo para liderar o seu país. No entanto, se esse governo não está agindo corretamente, não está agindo de forma clara, transparente para o povo, e o povo encontra-se em dúvidas, encontra-se, digamos, vendo os seus direitos sendo ultrajados, o povo tem o direito, sim, de reivindicar. O povo tem o direito de dizer não. O povo tem o direito de dizer não quero. O povo tem o direito de dizer basta. O povo tem o direito de dizer você sai, nós queremos outra pessoa. Esse é o direito do povo. E não só. Falando da liberdade de expressão, e eu gostaria de entender, de facto, o que é liberdade de expressão. Se é uma liberdade natural, algo que nós temos, algo que nós podemos usar sem pedir permissão a alguém, por que não usemos? Por que não fazemos valer a nossa voz? Por que não tomamos iniciativas? Por que não usamos a liberdade que Deus nos deu? Essa não é a liberdade do homem, essa é a liberdade divina. Deus nos deu a capacidade de falar. E nós temos que usar, nós podemos usar sem medo. Podemos usar a nossa liberdade. Aliás, é a única liberdade que nós temos de verdade. É falar, é expressar os nossos sentimentos. Independentemente de que posição nós ocupamos, temos o direito de expressar, temos o direito de dizer aquilo que nós pensamos, temos o direito de chorar a nossa dor, temos o direito de expressar o nosso sentimento, e esse direito não pode, de maneira alguma, ser impedida. Esse direito não pode, de maneira alguma, ser dissipado de nós. Então, minha gente, vamos usar os direitos que nós temos. Primeiro, nós temos o direito democrático, que a política nos concedeu. O direito democrático é o direito de você escolher o teu partido, direito de você escolher a tua opção política sem que ela seja motivos de seres discriminado socialmente ou politicamente. O direito o direito democrático é o direito que você pode ter o teu trabalho em, sei lá, sem querer ofender a imagem política ou definir uma imagem política. Acho que o direito democrático é o direito do cidadão e ele tem que usá-lo. Tão simples assim. Ninguém, nenhum político, nenhuma força política pode fazer calar o direito de um cidadão ou calar o direito democrático de um cidadão. E o pior ainda é fazer calar o direito natural de um cidadão, que é o direito à expressão. Então, minha gente, eu fico por aqui. Obrigado pelo vosso tempo, obrigado por
perderem ou usarem o vosso tempo e assistir esse vídeo. Eu trarei mais coisas em breve. Eu quero compartilhar com vocês a minha alegria, a minha expressão natural. Beijo, fiquem bem. Até a próxima. Um like aí se gostaram. Se não gostaram também, dá na mesma. Se não serviu para ti, há de servir para alguém. Compartilhe.